Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Consultório Aberto. Hoje o tema, a humanização de um animal. Olha só, rapaz. Toca a vinheta aí, Brunão. Boa tarde, Thiago. Estou passando por uma fase de ansiedade e pânico. Olha só. Sintomas muito desagradáveis. Já teve ansiedade e pânico, Bruno? É, só ansiedade mesmo. Sintomas horrendos, hein? Sim. Vamos ver. Recentemente minha gata sumiu, já tem 45 dias e não consigo encontrá-la. A minha mente não consegue parar de pensar nessa perda. Ele botou perda entre aspas, mas é uma perda mesmo, real. E fico inconformado em não encontrá-la. Passo o tempo todo do meu dia andando pelo meu bairro e arredores, procurando e fico criando talvez uma falsa esperança na minha mente. A esperança é verdadeira. Falsa talvez seja a chance de achar a gata. A esperança tá aí, né? Então ela é bem real na sua mente. Como não humanizar ou criar esse apego com o animal? Isso é uma pergunta importante. E muito polêmica nos dias de hoje, mas eu não vou me abster porque esse canal aqui não passa a mão na cabeça de nenhum tema, nada aqui é sagrado, né? Mas dá muita polêmica esse tema, tá? Enquanto isso, faça o favor, Brunão, bota aqui, vá se inscrevendo, vá dando like, tem que pedir essas coisas. Faz aí, meu. Tá escrito, inscreve, curte, comenta aí o que você está achando desses vídeos, é isso aí. Vamos lá, continuando o e-mail. Como não humanizar ou criar esse apego com o animal? É como se eu perdesse um filho ou ente próximo. Qual a dica que você pode dar para o homem que faz isso e que se apega com animais tão facilmente? Percebo que nessas horas não sou forte o suficiente para lidar com isso. Os sintomas que estou percebendo é um choro que vem do nada, acordar no meio da noite com uma ansiedade muito forte e um sentimento de culpa por perdê-la. Olha só, nós temos os nossos animaizinhos, eu tenho o meu bichinho na minha casa. Você tem bicho, Brunão? Tenho. Cachorro? 3. 3 cachorros? Sim. É muito legal ter cachorros, são grandes companheirinhos, são companhias, são amiguinhos e tudo mais. Mas, eu vou pedir uma espécie de atenção especial pra você que tá vendo esse vídeo aqui agora. E a gente vê muito hoje em dia assim, né? Tava vendo um negócio no Instagram, um macaquinho brincando, tipo nos brinquedinhos de zoológico assim. E aí ele vai lá e se atrapalha lá nos movimentos e vem tipo uma barrinha que ele tá se botando pra frente e pra trás, a barrinha vai e dá na testa dele assim, um negócio de metal. E aí ele faz uma careta assim e um chorinho, é um macaco filhote, dá uma choradinha e aí ele pega a mãozinha e passa aqui assim, aonde bateu, dá uma dó, bicho, porque é um bichinho, né? Então ele sente dor, ele sente, né? É um bichinho filhote, ainda por cima, que dá mais dó na gente. E é primata, então ele é nosso parente, então a gente tem um pouco, a gente se relaciona, né? Se, sei lá, uma barata tá andando, ela cai aqui, tá machucada, você não vai ficar com dó, porque você não vai se reconhecer no rosto da barata. Tipo assim, quanto mais perto da gente, né? Mamífero a gente acha mais bonitinho, primata a gente acha mais impressionante ainda a conexão que a gente tem. Isso é normal. Mas, aí eu fico nos comentários assim, nossa, esse foi o vídeo mais triste que eu já vi. Nossa, estou chorando. Nossa, que dó dele, não tem ninguém pra ir cuidar dele. E você vê vídeos de humanos e crianças. Tem página, bicho, no Instagram que é crianças se machucando. Tipo, em inglês, assim, Kids Getting Hurt. Uma coisa assim, eu não sei. Mas é só criança pequena caindo, na mesma situação, brincando e se fudendo, assim. Brincando em parquinho e caindo, essas coisas assim. E aí, qual que é a parada? As coisas estão invertidas, bicho. Não era pra ser assim. Existe um lugar... Essa dor aqui, dessa perda profunda que esse cara tá narrando aqui, esse lugar de perda profunda de um ente querido, esse lugar existe no ser humano. Ele não precisou inventar isso aqui. Ele realmente tá sentindo essa dor. Mas, e é agora a hora da atenção redobrada, hein? Animais não podem ocupar este lugar esse lugar nos afetos. Esse lugar tão central nos afetos que se eu perder aquilo na minha vida, aquilo faz a minha vida desabar. Talvez um filho, talvez uma esposa. Nem pai e mãe eu diria que cabe ficar nesse lugar.
Porque perder pai e mãe, apesar da tristeza, é natural. Né? Essa coisa de tem 45 dias que eu não consigo fazer nada, minha mente não consegue parar de pensar nisso. Eu tô tendo crise de pânico quando eu deito pra dormir, basicamente eu não consigo viver. Ou seja, o meu bem-estar afetivo, o meu bem-estar emocional depende da companhia de um gato. Isso nem é uma opinião, tipo, não gosto de animal, os animaizinhos são tão bonzinhos, né? A gente vive uma época, hein, Brunão, de bestialização, meu irmão, certo? Em que animais são supervalorizados e seres humanos são subvalorizados. Isso é um fato, tá? Mas o que eu vou falar agora não é uma opinião minha, isso é um fato, tá? Psicológico. O animal não pode ocupar esse lugar. O animal precisa ocupar o lugar de animal. Você gosta do seu cachorro, você tá ali, trata dele, brinca com ele, mas as suas prioridades, assim, as coisas que embasam, as coisas que sustentam o seu bem-estar emocional, a sua normalidade, o seu estado de normalidade, você deitar e dormir, acordar e ser produtivo, fazer as coisas que você tem que fazer, os pilares que sustentam esta estabilidade, não pode ser um gato. O que você tá passando aqui, eu não tô apontando o dedo na sua cara, hein? Veja bem. Eu não tô dizendo assim, apontando o dedo na cara e dizendo assim, pô, você é um merda, você é um burro, você é um incompetente. Eu tô dizendo assim, tá tudo bem acontecer isso que tá acontecendo. Mas, do ponto de vista psicológico, isso que tá acontecendo contigo é um sintoma de que o que deveria estar ocupando esse lugar de importância não está ocupando. Portanto, fica um vazio. Esse lugar de máxima importância afetiva, quando fica vazio, alguma coisa vai ocupar esse lugar. Porque vazio ele não pode ficar. Você entende isso? É um vazio que existe e que algo tem que preencher isso. O que é esse algo? A gente vai falar disso. Mas quando esse lugar não é preenchido por algo que deveria estar ali e fica um vazio, alguma coisa vai preencher isso. Ou é o meu personagem no jogo, sabe? Já viu o vídeo de moleque que a mãe tira o PC ou a namorada vende o personagem do cara no WoW, tá ligado? E o cara... aquilo tem uma importância bizarra pro cara. E tipo assim, aí você ficar zoando o sofrimento do cara, o cara sai quebrando tudo, como se o sofrimento dele fosse inválido. Não, o sofrimento que aparece no cara que tá com esse apego com essas coisas é muito real o sofrimento. O sofrimento desse cara que tá mandando esse e-mail é um sofrimento real. Não tô debochando assim, você tá fingindo que você tá sofrendo. Não, eu acredito que é um sofrimento real. Mas é um sintoma de que você não tá priorizando o que é a prioridade, tá? Existe uma hipervalorização de bichos na nossa época. Isso é um fato. Ponto final. Isso não é minha opinião. É um fato. Tá? Se você olhar pra história, a importância que bicho tem, bicho deveria ter. Mas é que bicho tem uma pureza que os seres humanos não têm. Ok, então o seu problema é o desejo de que a humanidade fosse melhor para se adequar ao que você acha que a humanidade deveria ser. E o seu apego com bicho é uma compensação da falta que você vê na humanidade, você enxerga na pureza do bicho e você gosta do bicho por causa disso. Mas o que você gosta é humanidade pura e do bem. Ou seja, a sua batalha deveria ser para melhorar a humanidade. Através de si mesmo, através dos seus atos. Mas você não tem coragem de fazer isso. Então você fica buscando pureza em quem? Em bicho. Olha a pureza desse cachorrinho aqui. Tá? Então, voltando ao assunto aqui, qual que é a coisa que quando tá nesse lugar de importância máxima nos meus afetos, deixa essas outras coisas menos importantes nos lugares de coisas menos importantes? Tipo gato, a minha namorada, né? Pra você não perder uma namorada e não se matar, ou perder um gato e não conseguir mais fazer nada, ficar inútil, 45 dias que não consegue fazer nada, tem crise de pânico, chora, acorda no meio da noite com ansiedade, sentimento de culpa, né? Tipo, essas coisas que são coisas na nossa vida não podem destruir a gente. Por quê? Porque elas têm que ocupar um lugar nesses... Né? São coisas importantes, claro, mas não são coisas de suma importância, não são coisas... das quais a nossa segurança afetiva depende, tá? Então, o que é essa coisa que fica nesse lugar de suma importância e que tem que ocupar esse lugar de suma importância? Algumas coisas, tá? Primeiro, Deus.
Isso é uma obrigação, Thiago? Eu tenho que acreditar? Você não acredita em Deus. Isso eu não acredito mesmo. Eu tenho que fingir que eu acredito? Eu tenho que ir na igreja sem acreditar em nada? Eu tenho que ficar orando por uma coisa que eu não me sinto que existe, que eu não me conecto? Não. Uma delas é Deus. Outra delas, pelo menos do jeito que eu enxergo as coisas, é a filosofia, no sentido assim de uma conceituação filosófica que você usa como norte na sua vida. Uma dessas duas coisas. Estoicismo, por exemplo. Então, o que tá falando, sei lá, qual é o conceito de bem maior que o seu filósofo favorito ou que a sua corrente filosófica favorita prega, ensina? É isso que você tem que viver de maneira prioritária. Ou seja, eu vou dar o exemplo do Tiago, tá? Eu gosto de Platão. Então, quais são... A gente já falou isso aqui. Quais são as 4 virtudes cardeais? Fortaleza, né? Ou fortaleza, mas fortaleza é uma tradução melhor. Fortaleza, justiça, prudência e temperança. Uma pessoa um pouco mais recente da história que também fala disso é o Viktor Frankl. Tá certo, meu filho? Que eu que trouxe, ninguém conhecia antes de eu trazer, tá certo? Que é muito proveitoso se vocês pudessem ler Viktor Frankl também, tá? Então, assim, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Faço minhas orações, tenho lá minhas coisas que eu acredito, né? Ando com... Agora eu não tô, mas geralmente eu ando com um crucifixozinho. Mas assim, eu não pratico, não sou batizado, assim, não tenho uma religião de maneira oficial. Em breve talvez terei, tô me inclinando pra isso. Sim, mas, né, deixa a minha vidinha aqui. Mas o que é a parada? Que eu queria falar de mim mesmo. Eu carrego comigo esses bens que são mais importantes do que as minhas emoções. É isso, basicamente. Você tem que ter alguma coisa, alguma crença, alguma filosofia, algum norte, alguma bússola apontada para algum bem maior que é mais importante do que o que você sente. Se não tem nada disso, se a minha vida não tem um norte, eu sou só uma pessoa existindo, matando fome, matando vontade de dormir, matando, sei lá, vontade de fazer sexo, curiosidade de não sei o que, curiosidade torpe sobre algum assunto meio mais ou menos que eu vou lá e exerço a minha curiosidadezinha, depois eu tenho prazerzinho. Se eu tô vivendo a minha vida só assim, cara, me carregando perante a vida, se não tem nada mais importante do que o que eu sinto norteando a minha vida, é natural que a baliza, que a régua, que o norte seja as minhas emoções. O que eu sinto. E aí é quando os afetos, as emoções, tomam o lugar de Deus na minha consciência. Quando o meu bem-estar vira o bem-estar de Deus. Então, assim, a coisa mais importante é se um gato sumir e isso fizer mal para os meus afetos, como faria para qualquer pessoa, mas para essa pessoa, né, que está desorientada acerca da importância afetiva das coisas, essa coisa vai ter um peso muito devastador nela. É como se Deus estivesse triste. Quando não tem uma coisa que é mais importante do que eu, quando eu tá no lugar dessa coisa de importância máxima, o meu bem-estar está na coisa dessa importância máxima, um mal-estar também vai ter uma amplitude máxima também. Qualquer mal-estar emocional. Então, assim, você precisa viver por uma coisa mais importante do que você, e você tem que ter consciência plena que essa coisa é mais importante do que o que você tá sentindo. Então é um erro, é uma falha de caráter que você tá fazendo? Não. É uma burrice que você tá fazendo? Não. É uma maldade que você tá fazendo? É sei lá, não, não é nada disso. É um sintoma de que as prioridades lá dentro dos seus afetos não estão ordenadas. Você perdeu o senso do que é importante, bicho. Nesta vida. Isso é uma desorientação. Tá? Desorientações a nível emocional ou espiritual ou conceitual, né, mental,
resultam em sofrimento que não precisava existir. Sofrimento autocriado. Sofrimento que sem necessidade. Sofrimento evitável. Como eu evito esses sofrimentos evitáveis? Pagando uma espécie de pedágiozinho diário, que é o pedágiozinho da humildade e até da humilhação própria, de se diminuir, de se perceber como pequeno, perceber que certas coisas são maiores que você e viver para servir essas coisas do alto que são mais importantes que você. Isso faz os problemas pessoais, quando a gente os enfrenta, ficarem menos devastadores, porque você fala, tá, eu tomei uma pedrada, pedrada no sentido figurado, tipo assim, tomei um pé na bunda, fui demitido, sei lá, desisti da minha faculdade, briguei com alguém que eu gostava, sei lá, tomei um golpe, perdi dinheiro. Essas pedradas que a vida vai dando, quando a gente tem um porquê grande, essas coisas se tornam muito menores. E convenhamos, um bicho, por mais legal que seja ter um bicho, eu tenho o meu e eu acho muito legal, é um bicho. E tem que ser tratado como bicho. De onde você acha que vem, Bruno, essa coisa de bicho é tudo de bom, é uma espécie de encarnação divina, angelical. E enquanto, tem páginas só de zoar deficiente caindo no Instagram, crianças se machucando e as pessoas, haha, eu odeio crianças. E os bichos sendo adorados. Você sabia que quase todas as civilizações que caíram, pouco antes elas começaram a adoração de animais, em detrimento das pessoas passando fome, tudo fudido, não sei o que, na rua lá, doente, e os bichos sendo adorados, fazendo estátua de bicho, fazendo não sei o que de bicho. Estamos vivendo esses tempos. Será que vai dar uma merda daqui a pouco na civilização? Provavelmente. Você viu o 38 sendo cancelado por causa de bicho? Sim, de zoofilia, né? Um negócio assim, né? Que ele falou assim, o Estado não tem que se meter se o cara tá comendo o cachorro dele. O que eu concordo. O Estado não tem que se meter. Tipo assim, não tô dizendo assim, não tem nenhum problema em fazer isso. Óbvio que o cara é um doente. Óbvio que se o cara for meu vizinho, eu vou... não vou querer ser vizinho desse cara. Não vou querer fazer negócio com esse cara se eu tiver um negócio. Né? O cara tem que ser ostracizado socialmente. Agora, se eu tô dizendo que o Estado tem que gastar dinheiro defendendo um cara que tá passando ali doce de leite na biluga pro cachorro lamber, enquanto tem gente precisando da polícia e não tá recebendo, tipo, não tem outra resposta que eu consiga achar, e o 381 também não, além de, isso é satanismo. É isso que ele quis dizer. E ele falou assim, uma alma humana vale mais do que todos os animais. Pelo menos isso é, né, o que o Criador diz. Pelo menos o que a Bíblia diz. Pode ser, né? Tá escrito ali na Bíblia. Então, se eu tô gastando dinheiro que saiu do povo, do povo, né? O dinheiro público, o dinheiro do Estado, para salvar um animal, enquanto existem almas humanas que estão precisando desse serviço e não estão recebendo, mas isso aqui está sendo priorizado, um animal. Isso é uma quebra direta da ordem que falou que uma alma humana vale mais do que todas as almas de todos os animais. Então do ponto de vista cristão, isso é um desrespeito. Portanto, se é anticristão, é satânico. Então, logicamente falando, o 381 está correto na sua colocação. E aí vem um cara falando assim, ele falou que os animais não valem nada. Mas isso é o subconsciente do fela da puta falando mais alto. É um deputado lá. Sabe por quê? Se eu falo, uma alma humana vale mais do que a alma de animais, e o cara conclui que eu falei que que os animais não valem nada, é porque ele acha que os humanos não valem nada. Você entende ou não? Então, exercício lógico, afirmação 1. Uma alma humana é mais importante que a de todos os animais. Conclusão de um burro. Ele falou que os animais não valem nada. Ou seja, segundo a pessoa que fez essa conclusão, os humanos valem muito pouco.
Porque se eu falei que vale mais e ele concluiu que os animais não valem nada, é porque o ser humano tá logo aqui em cima e vale muito pouco. Os animais, portanto, não valem nada. Ele podia ter concluído que eu acho ele podia ter concluído que o 38 acha que os animais valem muito, só que os seres humanos valem mais. Né? Ele poderia ter concluído isso. Por que ele não concluiu isso? Porque ele mesmo acha que os seres humanos valem pouco. Então ele deixou escapar o que ele acha subconscientemente de seres humanos, que é bem pouco. Portanto, se eu acho que os animais valem menos do que bem pouco, é nada. E é assim que ele concluiu. E não é de se espantar que esquerdistas achem que o ser humano vale muito pouco. Porque a gente vê que quando tem um governo de esquerda, o que acontece com o povo? Na prática, o Estado mostra que eles acham que vale bem pouco mesmo. Visto o que acontece com as pessoas dentro de um governo de esquerda. Mas aqui estamos ficando muito políticos, hein, Brunão? Ó, uma dica pra este rapaz aqui. Cara, busca um norte importante pra sua vida. Coloca as prioridades. Você não precisa... Como eu paro de ser assim? Como eu paro de... Né? Você não vai parar o errado de maneira consciente. Comece a plantar o certo e as coisas entram no seu devido lugar de maneira automática. Vão se encaixando, tá? Então você não tem que gastar energia freando o errado e sim acelerando o certo. Acelerando o certo como? Começa a se interessar. Se você é uma pessoa religiosa, começa a se dedicar nisso. Se você é uma pessoa, né, que acredita, né, no mundo espiritual, que você acredita, você tem uma religião, começa a praticá-la. Se você não acredita, você tem uma corrente filosófica que te interessa, um motivo maior do que as suas próprias emoções para agir no mundo, né? Se a sua única motivação para agir no mundo é as suas emoções, você vai estar ferrado sempre. E sempre você vai estar nessa confusão, digamos assim, conceitual do que é realmente importante. Vai estar confuso, tá andando em círculos procurando uma gata na rua, bicho. Isso não pode acontecer, tá? Bicho é bicho. Gente é gente. Provavelmente nessa busca de 45 dias pela gata na rua, você viu o mendigo, né? Você ficou preocupado com ele. É um ser humano que tá ali, bicho, igualzinho você. Tipo, você tem a experiência humana que você pode, digamos assim, projetar e falar assim, pô, então ele também tá tendo uma experiência humana. Só que ele tá tendo uma experiência humana sem lugar pra morar e sem ter o que comer, morando na rua. Imagina o inferno que deve ser. Tipo, você tem... E isso tá passando batido pra você. Tipo, coisas que são importantes estão passando batido. Coisas que não são importantes, quer dizer, você não pode nem deduzir como é a consciência de um gato com tanta certeza, com tanta proximidade da perfeição, quanto você pode deduzir o que é a consciência de um mendigo morando na rua. Isso aí você pode deduzir porque você também é um ser humano. Faz o exercício de como é passar um dia na rua. Passar um dia na rua é horrível, mas mesmo a gente que tem casa, passar um dia na rua já é horrível, sabendo que aquilo vai acabar. Agora imagina a ideia de que saber que aquilo não vai acabar. Você não vai, tipo, virar à noite e aí amanhecer o dia você vai voltar pra sua casa. Isso já seria uma merda, mas imagina não ter pra onde ir. Então, tipo assim, me parece muito mais que você não tá preocupado com o gato, você tá preocupado consigo mesmo. Tá preocupado com a sua ansiedade, com o seu sentimento de culpa por perder a gata. Tá preocupado com a gata. Se você tivesse preocupado com coisas ao meu redor que estão acontecendo de ruim, provavelmente outras coisas iam te incomodar muito mais. Então você tá preocupado com os seus afetos, não é com a gata. É com o que você suga de prazer afetivo daquela gata. Tá? Esse é o bem que você tá atrás. Não é da gata em si, porra. Óbvio que não. Certo? Então assim, ó. Bota as prioridades no lugar de prioridades. E naturalmente as coisas que são menos importantes vão tomar o seu devido lugar ali, certo? A vida precisa de um norte bem estabelecido e bem conceituado, certo? Um grande abraço. Comenta aqui o que você achou desse consultório aberto. Mande seu e-mail para thiago.consultorioaberto@gmail.com para que nós possamos ler o seu e-mail aqui no nosso programa, que acontece todas as terças e sextas-feiras aqui nesse canal de YouTube. Portanto, se inscreva, comente, dê like e até o próximo consultório aberto. Valeu, Brunão. Um grande abraço para você e até a próxima.